Muito bem, vamos falar sobre saúde, vamos abordar um assunto nesse meio do ano que é sempre muito complicado, que é os problemas respiratórios, baixa umidade relativa do ar. Infelizmente nós não temos chuvas há muito tempo e junto com isso, os problemas respiratórios tradicionais, temos a Covid-19. Nós estamos aqui com a doutora Vezum, pneumologista, que vai bater um papo conosco, esclarecer diversos assuntos aqui no programa Nossa Cidade. Doutor, muito obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço essa oportunidade de estar falando, de estar passando alguma informação a respeito da saúde respiratória, né? Então estamos aqui para tentar ajudar a esclarecer algumas dúvidas e informar a população. O termômetro de como está a situação do ano é o seu consultório. Como que está nesses meses de junho, julho e agosto? Olha, tá meio complicado porque faz na verdade 1 ano e meio que a gente não está parando para atender, nem para almoçar na verdade, né? Então as meninas que trabalham comigo almoçam na clínica. Eu tenho 15 minutos, 20 minutos de almoço. A gente tem atendido 50, 60, 70 pacientes por dia nesse último ano e meio, né? Então a gente estava vivendo, ainda está na verdade, uma guerra, né? E essa guerra, acredito que agora, os últimos 10 dias, começou a arrefecer, a melhorar um pouco, né? E então, juntando isso a essa baixa umidade, esse resfriamento da temperatura, então, na verdade, está bem complicado, né? Está bem complicado e a gente não para, né? A gente vai das 7 da manhã até as 6, 7 horas da noite e para tentar ajudar, realmente está bastante gente procurando, bastante gente sofrendo, né? Então, acho que a gente tem que dividir as coisas em duas partes. Primeiro, para falar do Covid, que esse ano e meio foi realmente muito pesado, de muito sofrimento, de muitas perdas, né? De muita angústia, muita ansiedade. Então, agora nos últimos 10 dias eu acho que deu uma melhorada, eu estou falando de termômetro no meu consultório, e essa melhora a gente tem que enfatizar, isso é importante, deixar bem claro que é o seguinte, vacinação. Tá? Esse foi o caminho. Esse é o caminho. Então, eu estava comentando com o Leandro agora há pouco aqui a seguinte coisa, ó. Se a gente imaginar essa primeira fase da vacina, primeira e segunda fase, mas em termos de redução de mortalidade, em termos de redução de gravidade, é esse o primeiro foco, né? Então, se a gente pensar, quem tomou vacina pode pegar? Pode pegar. Você vai estar mais protegido? Sim. Mas o que é mais importante? Você vai estar mais protegido de casos graves. Né? Então, assim, raramente, olha, eu não posso lembrar de cabeça uma pessoa que tenha tomado 1 ou 2 doses da vacina e tenha pego uma doença com desenvolvimento fatal. Na minha casuística, tá? Então, assim, eu vejo que ela diminui a gravidade. Pode até diminuir a incidência, acredito, mas a gravidade, que é o foco daqueles primeiros 15 dias da doença, que é a fase aguda, que pode ser desde uma gripe, né, uma gripe normal, tal, 80%, 85% dos casos, até um caso de internação leve, até um caso de internação com intubação e até o êxito letal. Então, eu acho que a primeira mensagem que a gente tem que fazer é o seguinte, tem que tomar vacina, tem que tomar. E outra, presta atenção, não escolher a vacina. Isso, que é uma outra briga que acontece, né? Tem gente que vai à fila, vê que é uma vacina, não quer tomar, vê que a outra vai tomar. Eu tomei Coronavac as 2 no começo, realmente peguei em dezembro, fiquei doente em dezembro, com uma doença de leve a moderada, não precisei internar, tomei toda a medicação, sofri uns 20, 25 dias, tá? Mas assim, não escolhi a vacina, tá? Qualquer vacina tem proteção. E vamos pensar que a mídia faz isso, faz aquilo, uma é 50, outra é 70, outra é 80, uma pode viajar para a Europa, outra não pode viajar. Gente, pelo amor de Deus. Tem gente morrendo, isso depende da gente. Vacinar é um ato de proteção sua e coletiva. Então, acho que não tem como não vacinar. É a única coisa que mudou, né, nesse último ano e meio, que a gente já tem, controverso, 60% da população do estado de São Paulo vacinado com a primeira dose, pelo menos, né? E isso já começou a mudar, já começou a surtir os efeitos. Acredito que a gente ainda vai demorar até o final do ano para ter uma queda maior ainda, mas a gente já está vendo pelo menos uma luz.
Porque eu costumava dizer o seguinte, como é que está o Covid e tal, essas perguntas, e eu falava assim, hoje foi difícil, amanhã nós vamos ver. Então hoje eu consigo vislumbrar uma melhora, sabe? Pô, semana passada para cá melhorou bem. É a primeira vez que eu vi nesse tempo todo de falar, em uma semana está mais Não leve. foi só apenas um dia, uma sequência. Exato, então uma semana, 10 dias para mim foi um sossego, na verdade, né? Porque... E é uma coisa interessante, porque eu passo meu WhatsApp para todos os pacientes com Covid. Todos. Então, na hora do almoço eu não conseguia, mas eu falava, à noite eu respondo todos. Tinha dia que eu respondia 70, 80 WhatsApp. Numa noite. Chegava em casa, 6h30, 7 horas, cansado, e ficava 1 hora e meia respondendo um por um. Porque o que a gente tem que ver é o espectro disso, é a ansiedade, entendeu? A preocupação, a saturação do paciente, os sintomas, entendeu? Então, tudo isso mexe muito com a cabeça das pessoas, porque pode morrer, né? Então, a gente fazia, e eu tenho uma secretária executiva, se é isso que a gente pode chamar a Camila, ela ligava para os pacientes, todos os pacientes, liga para esse, liga para aquele, para saber como é que está, para agendar o retorno. Então, tinha dia que tinha 5, 6 pessoas no mesmo horário, e avisava, não tem horário. Volta que eu quero te ver, volta que eu quero te ver. Então, a gente tem uma equipe muito bacana, muito fechada no consultório para isso, né? Então, elas realmente estão exaustas. Eu posso dizer que, e posso agradecer uma por uma que trabalha comigo, porque sem essa equipe lá, não tinha como a gente funcionar. Desde a recepção do paciente, de atender o telefone, né? De ver o problema, elas têm, e sem treinamento, isso é porque elas são de coração mesmo. Eu não tenho uma equipe treinada como numa fábrica, num time, não. É um time que foi moldado às características da clínica para quê? Para ajudar o paciente, né? E não é demagogia isso, né? Eu tenho 2 meninas lá na frente que são fantásticas, sensacionais. Doutor, tem mais uma família para atender. Pode colocar. Então, tudo isso foi ajudando muito a gente ter bastante sucesso no tratamento, bastante sucesso no acompanhamento, desde o acolhimento ao acompanhamento até o final desse paciente. Agora, o senhor falava sobre a importância da vacinação contra a Covid e uma outra vacina que, infelizmente, mais uma vez não emplacou, que é a vacina contra a gripe, que teve que se reduzir os públicos e ainda assim não chegamos à meta que era 80% ou 85%. Olha, a vacina da gripe é uma coisa interessante. Vamos falar da gripe e da pneumonia também, por quê? Porque se a gente imaginar, o paciente teve Covid, ele pode tomar a vacina de Covid dali 30 dias do início dos sintomas. E não pode se fazer nenhuma vacina em 15 dias de intervalo. Uhum. Tá? Então, você imagina a bagunça. Então, o paciente, primeiro, ele passava pelo Covid, ele tinha que esperar os 30 dias, que é a prioridade, é uma vacina mais difícil de chegar. Tá? E a desinformação para essas outras vacinas... Eu ainda tenho um estoque pequeno no consultório de vacina de gripe, teve bastante, tá? Mas realmente foi um ano que pessoa e outra, além da desinformação, você tem essa vacina de graça, né? Você tem essa vacina de graça hoje e nem assim o pessoal toma, né? Complicado, muito complicado. E se a gente pegar também agora, nesse meio do ano, doutor, para as pessoas que têm problemas respiratórios, umidade relativa do ar muito baixa, quais são as orientações para as pessoas que já têm problemas e aquelas que, para tomar cuidado, para não desenvolver também? Olha, eu costumo dizer para o paciente crítico, e uma coisa que eu aprendi com um amigo meu é o seguinte, hidratação, né? A gente não tem um velhinho, eu estou falando velhinho porque eu estou quase nisso, entendeu? Acima de 70 anos que se hidrate adequadamente. Então, o problema respiratório, vamos falar que é a porta de entrada dessas doenças respiratórias, se você tem uma hidratação adequada, já ajuda bastante. Mas hidratar, é água, é suco, o que você quiser, mas tem que hidratar. Então, essa é a primeira coisa. Vacinação, segunda coisa, tá? E procurar entender os sintomas mais importantes e mais chamativos de doenças respiratórias, que é tosse, ou seca, ou com secreção, coriza, nariz escorrendo, ou obstrução nasal, falta de ar, que é uma coisa que é muito difícil de estabelecer, porque as pessoas falam, porque ele fuma, porque ele está mais velho, porque ele não tem condicionamento físico, e chegam pacientes para a gente num estado muito mais avançado.
Então, quando chega um paciente, primeiro eu tenho que diferenciar se é uma coisa pulmonar, se é um problema pulmonar ou um problema cardiológico. Eu não trato nada que não seja respiratório. Então, eu encaminho para o cardiologista se eu vejo que não é meu. Então, os cuidados que a gente tem que ter hoje, e com essa baixa umidade, vai crescendo e vai fazendo um misturado, um emaranhado Covid, não Covid, asma, bronquite, DPOC, pneumonia, rinite, sinusite. Então, é uma gama que está aumentando agora, nesses dias que a gente vê bastante. E o que fazer nos ambientes, doutor, para as pessoas que estão nos acompanhando em casa, no quarto, na sala, no ambiente de trabalho, quem tem ar-condicionado, ventilador, tem um monte de mitos e verdades, deixar fechado, deixar aberto a casa, das bacias com água, dos umidificadores. É sempre bom a gente poder esclarecer, porque tem gente que faz coisas achando que está melhorando, mas ao invés de ajudar, piora. Então, vamos entender assim. A poeira ruim, nociva, é aquela poeira intradomiciliar, aquela poeira fechada, da casa fechada. As pessoas acham que deixar a janela aberta, deixar a porta aberta é problema, e na verdade não é, ao contrário. Esse ar tem que circular, ele tem que ventilar, tá? Então essa é a primeira coisa. Janelas, portas abertas, vidraças, para quê? Para ventilar mais. Segunda, pano úmido, porque está cheio de poeira, a gente vê isso, tá? Então tem que passar pano úmido. Não é aspirador. Deixar a superfície o mais isento possível de objetos que possam acumular poeira. Bacia d'água, legal bacia d'água. Umidificador, 3 horas no máximo por noite, porque ele vai impregnando a superfície e vai criando um ambiente propício para fungo. Então as pessoas acham que colocar um umidificador a noite inteira é vantagem. Na verdade não, né? É pouco tempo. Quiser fazer inalação com soro, somente com soro, para umidificar, lavagem nasal com soro fisiológico, né? Então são medidas simples, né, que podem mudar, podem facilitar qualquer tipo de... É uma prevenção, na verdade, é uma prevenção para a doença respiratória. E para a gente finalizar nossa entrevista, doutor, como nós falamos, é um ano e meio de guerra, nós estamos caminhando para, quem sabe, tempos melhores, mas qual que é o legado que nós vamos ter em termos de educação? Eu até conversava com outro médico, amigo nosso aqui, parceiro, as pessoas às vezes não tinham o hábito nem de lavar as mãos antes de almoçar. Então, assim, o que fica de legado para que a gente possa ter uma qualidade de vida maior, como o álcool em gel, por exemplo, que eu acredito que vai ficar também? Na verdade, eu acho que são duas coisas importantes disso, tá? Então, assim, higiene básica, simples, né? Então, eu gasto um tubinho desse numa manhã. Lavar a mão, ambiente com circulação de ar. Hoje eu atendo, desde o começo da pandemia, com a janela e com a porta aberta da minha sala. Não era um hábito antes? De jeito nenhum, jamais, tá? Então eu acho que isso é importante. Lavar a mão pra caramba, entendeu? Um vidro de sabão dá uma semana, de sabonete líquido dá uma semana. Para mim, só para mim, né? Usar a toalha papel, usar bastante toalha papel, né? Máscara, eu não sei quando a gente vai poder conseguir tirar esse hábito, porque nessa fase ainda não vislumbro isso, tá? Agora, eu acho que o maior legado disso, eu acho que a coisa mais importante disso, e que eu falo com todos os pacientes, vamos imaginar que eu já tenho atendido nesse ano e meio uns 5 a 6 mil pacientes com Covid só. O maior legado, eu acho que a gente tem que tentar o seguinte: você já agradeceu a Deus porque você está vivo, entendeu? Você já mudou, se você, ainda falo brincando, entre aspas, assim, se você era ruim em alguma coisa, você tomou uma pancada, passou um caminhão em cima de você, está na hora de você mudar. Então, o legado que eu acho assim, não estou falando de religião, não estou falando de crença em Deus. Você está vivo, medicação ajudou, vacina ajudou, a sua genética ajudou, é uma coisa que nós não sabemos quem que vai ou não evoluir mal, mas principalmente, agradecer a Deus que você está vivo, mudar e fazer o seu mundo melhor, né? Se você conseguir, com isso, com essa doença, com essa tragédia que a gente está vivendo, mudar a tua vida e mudar a vida de quem está ao seu redor, acho que esse é o maior legado que a gente tem que deixar. Por mais ruim que possa ter sido, sempre alguma coisa a gente aprende. Não tenha dúvida. Todos os dias, com cada paciente e outra, a gente vibra, a gente se emociona, entendeu? Foram casos e mais casos que eu tenho que, se eu pudesse, eu escrevi um livro. Na verdade, um livro de cada caso, de cada
situação que a gente passou com as famílias, com os doentes, com a nossa equipe, entendeu? Então, o legado é esse, acreditar que você ficou vivo, porque você tem alguma coisa boa para fazer, você tem alguma contribuição para dar nesse mundo para que ele seja melhor. Bom, doutor, eu quero aqui agradecer a sua presença no programa, com certeza ajudando a população, mitos e verdades, e principalmente as questões relacionadas às doenças respiratórias nesse meio do ano, mas também aproveitando a sua oportunidade, falando um pouco sobre a Covid-19. O senhor que estava na linha de frente, tanto na Santa Casa como também no seu consultório, inúmeros e inúmeros pacientes passaram pelo senhor por conta dessa doença e vai ainda continuar por algum tempo ainda, né? Tomara a Deus que com uma menos incidência e com menos gravidade, mas isso ainda vai continuar. Nosso muito obrigado. Eu que agradeço. Um bom dia. Nós vamos agora para o intervalo, voltamos já já.